Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão de Jogo Podcast. Eu sou ele, Robert, e vamos falar no programa de hoje sobre a boa partida do Palmeiras no empate contra o Guarani na semana passada. Vamos estar falando aqui também sobre as esperanças por um futebol melhor para o Palmeiras, que são chamados Paulinho e Arias, que podem estar já voltando, um voltando e o outro chegando no Palmeiras para jogar. Um pré-jogo de Palmeiras e Capivariano que vai acontecer logo mais às 8h30. E o Lionel que não deu certo no Palmeiras. Você sabe quem é? Eu vou estar falando aqui no podcast de hoje. Muito obrigado a quem se inscreveu na última semana, deixou seu like, compartilhou com os palmeirenses. Peço que repita para você que fez e você que não fez, eu peço para que faça. Vamos para o programa de hoje, começando falando aqui sobre Palmeiras e Guarani. O empate em 1-1 na semana passada, uma partida onde o Palmeiras tentou jogar futebol. Foi visível do início ao fim o Palmeiras tentando jogar futebol. Não exagerou em chutões, não exagerou em cruzamentos para a área, mesmo perdendo. Foi um bom jogo do Palmeiras. Alguns detalhes, assim, o Palmeiras tentou jogadas por dentro, com infiltração, ultrapassagem dos meias, arriscou dribles, arriscou jogadas em profundidade, ou até mesmo por dentro, com o Vitor Roque, o Flaco Lopes ali. O Flaco Lopes segurando um pouco a bola em alguns momentos ali, perdendo o time da jogada. Inclusive, um dos motivos pelo qual o Palmeiras não fez o gol também, inclusive em algumas jogadas ali. Porque talvez esse seja um detalhe, inclusive, do pecado na questão da definição da jogada, né? Às vezes o Palmeiras estava bem ali na partida, conseguindo ultrapassar essa barreira do meio-campo para a defesa do Guarani, para a linha de defesa, só que na hora de definir ou um passe final ou uma finalização, estava caprichando demais. Tomou o gol, continuou jogando, continuou tentando, trocou bastante passe, a gente vai estar vendo aqui na análise aqui do SofaScore, finalizou. Foi um jogo bom. A diferença é que não venceu. Isso, inclusive, pode acabar atrapalhando, inclusive, o desempenho do time do Palmeiras, porque muitas vezes não só o Abel, mas a torcida cobra só e apenas somente o resultado. E quando um jogo desse não dá resultado, acaba que as pessoas que são ignorantes para futebol, não entendem de fato muito o que é futebol, apenas assistem, são até fanáticos pelo clube, amam o clube, mas não entendem o que eles estão vendo, não conseguem enxergar de fato, né? O futebol, acaba atrapalhando, porque são análises diferentes de minha, por exemplo, que gosta de analisar, tem essa capacidade de analisar o jogo, e as pessoas que só assistem querem vencer de qualquer custo. Então, da maneira que o Palmeiras jogar, seja ela bem ou mal, se estiver ganhando, para essas pessoas vai estar bom. Só que lá na frente, quando não der resultado, porque é o resultado que importa, o resultado final, não de uma partida ou outra, mas o resultado de títulos, de campeonatos grandes, aí essa pessoa vai querer colocar a culpa em jogador, em diretoria, e acabar eximindo a culpa da comissão técnica. Então é bom a gente entender que esse sim foi um bom jogo e esse deveria ser o padrão do Palmeiras. Esse deveria ser o que a gente deveria esperar todos os jogos, independente do adversário. É posse de bola, é troca de passe, é finalização, é jogada de infiltração, é drible. É isso. Pressão, jogando com a bola. Independente do adversário. Como eu já repeti, já falei várias vezes, vou repetir. Vai ter adversário que você não vai conseguir ter mais a bola, não vai conseguir trocar mais passes, mas você vai tentar. Você não vai simplesmente largar o jogo de mão e ficar dando chutão lá pra frente vendo o que vai acontecer. Então, essa partida contra o Guarani, pra mim, foi sim muito boa. Vamos para os números? Palmeiras aqui contra o Guarani teve, como eu falei aqui, os números ofensivos que deveriam ser o padrão, que são 73% de posse de bola, ótimo. Grandes chances, 7 contra 4, bom. Finalizações, 29. Deu muito espaço pro Guarani. O Guarani finalizou 17 vezes. Teve 6 defesas do goleiro contra 7 do Guarani. Ou seja, as chances que o Guarani teve, de fato, foram perigosas. Que é onde entra na questão da defesa, que eu já falei do time do Palmeiras, que a defesa, de modo geral, não são os zagueiros ou os laterais, não, a defesa. Quando o Palmeiras vai se defender, o time inteiro, os 11, se porta mal na defesa. Dá muito espaço para o adversário, qualquer ele que seja. Os números do jogo contra o Guarani provam isso. Por A mais B. E além desse espaço, defensivamente ali falando sobre um zagueiro ou outro, como o Murilo ou o Bruno Fux, não o Gustavo Gomes, mas o Murilo e o Fux, tecnicamente, individualmente, eles não estão bem. Então, assim, não estão mal, mas também não estão bem. E junto a toda essa questão coletiva do time na hora de defender não estar bem, acaba prejudicando o time
E é por isso que o Palmeiras não vem tendo um bom desempenho defensivo já. Inclusive não é desse ano, nem do ano passado, já fazem pelo menos 3 anos aí que defensivamente o Palmeiras não é mais aquela muralha toda que se pintava. Mas voltando para a parte ofensiva aqui nesse momento aqui é o que importa. Passes, 547 contra 205. Ou seja, domínio total da partida. Domínio completo do jogo. Escanteios, 12 contra 2. Aqui a gente consegue ver, inclusive, aqui finalizações no gol, finalizações na trave, para fora. O Palmeiras teve esses números ofensivos positivos. Não tem o que reclamar, não tem o que falar. Ah, empatou. Tá bom. Acontece, é do futebol. Jogando bem ou mal, você pode perder, empatar ou vencer. A questão é como você constrói esse resultado. O que você fez para merecer vencer? O Palmeiras fez muito para merecer vencer. E pecou. Principalmente nas questões individuais que eu vou estar falando aqui ainda. Mas, agora puxando, eu vou voltar para a parte ofensiva e para a parte que se elogia do time. Mas pegando só um detalhe aqui, nos números defensivos, que depois eu vou para o mapa de calor e falo mais individualmente de cada jogador. O Palmeiras teve um número defensivo muito preocupante, como eu iniciei aqui falando. O Carlos Miguel, ele teve mais trabalho que o goleiro do Guarani. O goleiro do Guarani teve 7 defesas contra 6 do Carlos Miguel. Porém, o Carlos Miguel teve 2 grandes defesas, enquanto o goleiro do Guarani teve apenas uma. É a diferença pouca? Sim, óbvio. Mas assistindo o jogo, analisando a partir do que a gente viu na partida, né? O Guarani, às vezes que chegou com perigo. Não chegou esticando bola só em contra-ataque 2 contra 1. Não. Quando colocou a bola no chão, o Guarani é fraco. Ofensivamente e defensivamente, o Guarani é fraco. Dá pra você ver a questão técnica dos jogadores. Só que quando o Guarani colocou a bola no chão e à frente do meio campo e tentava criar jogadas e teve 17 finalizações, como eu mostrei aqui pra vocês, não é pouco. 17 finalizações. É muita coisa. Ou seja, aparenta ser um jogo lá e cá. Só que quando você olha a posse de bola, o Palmeiras ficou com a bola a maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Isso aqui é posse de bola de Barcelona, de Guardiola. Né? Então, assim, o Palmeiras teve volume, aproveitou essa posse de bola. Só que ainda assim deu muito espaço ao Guarani. Normalmente você vai tomar 17 finalizações num jogo onde você jogou mal. Ou um Palmeiras e Flamengo, que um finaliza 17 outro finaliza 15. Não Palmeiras e Guarani. Ainda que os números do Palmeiras ofensivos tenham sido bons, defensivos não foi. Ou seja, é um time desequilibrado. É um time que carece ainda de mais capacidade tática, de entendimento tático na parte defensiva, certo? Ofensiva também, claro, porque esse foi um jogo só, mas tem que se elogiar, foi um bom jogo. Agora, defensivamente, tem sim que tomar cuidado, porque foi o Guarani. Talvez quando a gente enfrentar um time mais forte, como já enfrentamos nos clássicos, sofreu para vencer. Venceu, jogando mal, inclusive, mas venceu. Só que sofreu. Será que a gente vai contar com essa sorte sempre? Já contra o Guarani já não teve tanta sorte assim, né? Tomou um gol e não conseguiu fazer. Ainda que tiveram chances claríssimas, e eu vou estar falando disso agora. Então, vamos para a parte aqui do mapa de calor. O mapa de calor eu gosto de analisar. Primeiramente aqui, vamos para a formação. O Palmeiras jogou nesse 4-2-3-1. Até pode-se dizer um 4-2-3-1, porque o posicionamento do Flaco Lopes, de fato, foi... eu não sei se vocês conseguem ver aqui. O posicionamento do Flaco Lopes, de fato, foi mais meia do que um segundo atacante. Presença boa na área, mas mais um meia do que segundo atacante e jogando bastante por dentro. No meio mesmo. Um posicionamento bom, bacana para ele. Ele consegue desempenhar bem essa função, inclusive jogou muito bem essa partida. E aí, quando a gente olha aqui no posicionamento médio, um posicionamento redondo do Palmeiras. Um posicionamento bacana do time do Palmeiras. Vou iniciar de trás para frente. Gustavo Gomes, posicionamento de zagueiro. Bruno Fux, posicionamento de zagueiro. E você consegue analisar que são zagueiros construtores. Ou seja, mostra que essa partida o Palmeiras de fato jogou para frente, porque o posicionamento médio dos zagueiros estão no meio de campo. Esse é um posicionamento padrão quando você vai enfrentar um Guarani, vai enfrentar um Botafogo de Ribeirão Preto ou vai enfrentar o Capivariano igual hoje. Giai, posicionamento de um lateral médio construtor. Ótimo. Se ele foi bem ou mal é outros 500. Agora a questão que eu estou falando aqui quando diz a respeito tático, ou a respeito do que o Abel deveria fazer. Aqui ele fez certo. Fez o Giai se posicionar ofensivamente. Jefté, ainda mais à frente do que o Giai, porque tem mais capacidade técnica. E não fez uma partida ruim. Vi muitas pessoas falando, o Jefté é muito fraco, dá desânimo. Cara, é porque o Palmeiras não venceu. Aquele passe que ele deu no primeiro tempo ali, se eu não me engano, pro Sosa, ou foi pro Maurício, não lembro.
Se faz o gol, dá uma assistência, já muda o cenário, porque o jogo dele para mim foi bom sim. E teve um posicionamento ofensivo. Vamos para os volantes. Emiliano. O Emiliano junto com o Evangelista, dá pra ver que eles não tiveram um posicionamento de Marlon Freitas, nenhum dos dois. O Marlon Freitas normalmente a gente está acostumado a ver aqui, se posicionando no meio da defesa, entre os dois zagueiros. Nenhum dos dois tiveram esse posicionamento. Você vê que o Emiliano caiu mais pela direita e o Evangelista mais pela esquerda, mas participando muito da criação do meio para frente. Não se posicionaram como fazendo uma linha de 3 na defesa. Isso, para uma partida contra o Guarani, é muito bom, muito positivo. E o Emiliano, para mim, da mesma maneira como falaram do GFT, para mim falaram de maneira equivocada. O Emiliano fez, sim, uma boa partida. Ele colocou, no segundo tempo, ele colocou uma bola ali na enfiada, se eu não me engano, pro Flaco Lopes ou pro Vitor Roque, não me recordo agora. No meio da defesa, um puta de um passe. Inclusive, lembrou os passes que o Felipe Melo dava, às vezes, cortando a defesa. Se sai o gol, se o cara acerta o domínio e faz o gol, puto, o Emiliano Martínez fez uma puta assistência. Caralho, ele tem essa capacidade de passe. Mas como o cara não dominou, esquecem desse tipo de lance. E pra mim ele é, sim, tecnicamente, até melhor do que o Aníbal Moreno. Com a bola no pé. Ele tem mais capacidade de finalização, de passe, já de marcação nem tanto. Marcação eu acho ele marca um pouco distante. Só que entra em conflito com o que eu falo aqui. Defensivamente o Palmeiras já há anos não está bem. Então não dá pra saber se o Aníbal, se o Emiliano de fato marcam bem. Porque a época, pra gente, o Danilo, o Zé Rafael, até o Gabriel Menino marcava bem, mas porque o time era muito compacto, o time era muito coeso, principalmente defensivamente. Então, aparentava serem jogadores de alto nível. Quando, taticamente, defensivamente, o time começou a ir mal, começa a apresentar os erros, né? Porque ninguém também ali é craque. Então, é difícil analisar defensivamente nessa questão. Mas ofensivamente, para mim, o Emiliano sim, é muito bom jogador e tem que ficar no Palmeiras. E o Evangelista participando mais dessa transição pela esquerda. Posicionamento ótimo. Maurício mais à frente. Um posicionamento pingado, sim, caindo para os lados e tal, vindo buscar a bola atrás. Mas talvez um pouco por causa do próprio Flaco Lopes, que eu já mostrei o posicionamento médio dele, como meia. Então os dois ficaram meio que batendo cabeça, se você for analisar mesmo aqui. Porque o Maurício não caiu nem tanto pela esquerda, nem tanto pela direita. Teve posicionamentos mais quentes pelos lados. Mas o jogo não estava ali. Ele não dava profundidade, porque o Sousa jogou nas duas pontas. Cada tempo ele jogou numa ponta. Mas ele no primeiro tempo ele jogou mais pela direita. Nessa que ele jogava mais pela direita, aí o Flaco vinha mais para trás e o Maurício pela esquerda. Já no segundo tempo, já inverteu as coisas. O Sousa foi mais para a esquerda e aí o Maurício começou a cair um pouco mais para a direita. Então, enquanto o Flaco Lopes mais pelo meio. Não é o posicionamento correto para se usar o Maurício, até por isso ele não teve um desempenho tão bom na partida. Mas, exceto ele, o resto do time teve bons posicionamentos. O Vitor Roque, você pode ver que está um posicionamento circulando a área, próximo à área, caindo da esquerda para dentro. Não acho correto, mas próximo à área. Dentro da área e próximo à área. Sousa, participando inclusive até mais na área do que o próprio Vitor Roque. Caindo bastante da esquerda para dentro, da direita para dentro, fazendo jogadas individuais. Positivo. E o Flaco Lopes que eu já mostrei. Ou seja, o time do Palmeiras teve sim suas qualidades demonstradas aqui nesse jogo. Para mim foi uma partida muito positiva. Espero que hoje, contra o Capivariano, isso se repita. Porque para mim vai ser muito positivo. Já emendando agora, em Palmeiras e Capivariano, hoje, 8h30, vai passar na Record, na Casé TV, acho que na HBO Max também. O mata-mata normalmente já é televisionado geral, né? Por todas as redes que televisionam o campeonato. O que esperar dessa partida? Sinceramente, eu espero um amasso como foi contra o Guarani. Em posse, em troca de passes, finalizações. Diferença que eu quero ver é defensiva. Eu espero que o Palmeiras tenha mais de 20 finalizações, tenha mais de 60% de posse, tenha mais de 500 passes trocados, seja um jogo ofensivo de fato, só que defensivamente eu espero um time mais equilibrado, porque mata, não é mata-mata, é um jogo só, se define hoje a vaga para a semifinal, e a precisão na finalização das jogadas é necessário. Vitor Roque perdeu 2 gols contra o Guarani, que não se pode perder. Fato, não se pode perder. Tem que ser cobrado para fazer gols daquele. Flaco Lopes atrasando jogadas, às vezes, demorando, na verdade, para realizar jogadas que
eram simples e precisavam de definição rápida e acabou segurando muitas vezes. Dependendo de quem jogar no time titular, eu acho que defensivamente o Palmeiras não pode dar as brechas que dá entre o Marlon Freitas e o Andréas, que provavelmente vão ser os titulares, entre os dois e os dois zagueiros. Entre os dois zagueiros da esquerda, ou melhor, entre o zagueiro pela esquerda, que normalmente é o Murilo, junto com o Marlon Freitas, entre eles dois e o lateral também não pode dar espaço para o adversário, porque Capivariano vai vir para jogar no contra-ataque. É meio óbvio isso. Então o Palmeiras tem que se mostrar equilibrado, ofensivo, mas muito intenso para se defender. Ou fazer um perde-pressiona para recuperar e amassar de fato o adversário, ou simplesmente recuar, como eu mostrei no vídeo passado, se recuar, se recompor, e tecnicamente o Capivariano não vai ter qualidade para entrar na defesa do Palmeiras. Com facilidade, não. Então é dificultar a vida do Capivariano nessas questões, nessas valências que eles vão procurar jogar, que é no contra-ataque, e ofensivamente amassar os caras. Se conseguir um gol rápido, melhor ainda, consegue manter posse, trocar passe, não dar a bola pro Capivariano e tentar contra-ataque. Isso não. Tem que tentar jogar, mas de uma maneira mais calma e mais tranquila, com mais paciência, se conseguir um resultado logo no início. Se não conseguir, ir tentando de maneira calma, como foi até contra o Guarani. Eu acho que o Palmeiras não se precipitou contra o Guarani, inclusive por isso que conseguiu um empate. Então acho que a ideia para se vencer hoje é essa: jogar com tranquilidade, mas pensando em ter a bola, pensando em ser ofensivo e ao mesmo tempo equilibrado defensivamente. Beleza? Vamos agora mostrar aqui algo que nos traz esperança, que é o Paulinho e o Arias treinando juntos. A TV Palmeiras postou essa semana e é algo que nos dá esperança como palmeirense, né? Porque são jogadores que basicamente os dois vão ser os dois titulares, né? O Paulinho, se voltar de fato, mas o Arias com certeza será titular. E é o que nos traz uma esperança de um bom futebol, né? Não só resultado em si, mas é bom trazer um bom futebol, porque são jogadores que tecnicamente são muito acima, inclusive do próprio elenco. E você pensar em ter, por exemplo, no time, Alan de um lado, Arias do outro, Paulinho no ataque junto com o Vitor Roque. Aí você fala, puta, beleza, é um puta time, mas e o elenco? Porra, no banco você tem o Felipe Anderson, você tem o Maurício, você tem o Flaco Lopes. Aí você começa a falar de elenco de fato, né? Do meio pra frente. Do meio pra trás talvez tenha certas dificuldades, que eu nem acho tanto também, porque eu acho que Emiliano junto com Evangelista são dois bons reservas, jogadores que, se entrar com ritmo num time ofensivo, um time equilibrado, vai sim ter capacidade de suprir a ausência do Marlon Freitas ou do Andréas Pereira. Vão sim ter essa capacidade. E nas laterais, são jogadores também que, na minha opinião, equilibrados. O Giai com mais característica defensiva do que o Kelvin, o Piquerez mais ofensivo do que o GFT, mas assim, características. Diferença de qualidade é pouca. Talvez o que vai faltar mesmo é na zaga, porque na zaga a gente só vai ter o Bruno Fux mesmo, de confiança, porque o Benedetti ainda é moleque e nesse time desequilibrado, como eu venho falando, dificulta para um jogador que é jovem, não tem tanta experiência e tão pouco ritmo de jogo. Mas é um elenco muito bom e equilibrado. E como eu já falei, o Sosa, eu esqueci do Sosa, o Sosa tem que ser o reserva do Vitor Roque. Já falei várias vezes aqui, porque é o jogador com característica mais aproximada do Vitor Roque, brigador, rápido, consegue aproveitar a profundidade, e o Palmeiras não tem esse jogador. O Luigi não consegue ser esse cara, embora o Abel tente, e ele ainda está correspondendo, entre aspas, né? Mas não é esse cara, não é esse jogador. Já foi mais promessa do que ele é hoje, para falar bem da verdade. Então é isso daí. John Arias e Paulinho, no time do Palmeiras já... O Arias, inclusive, talvez já vá para o banco no jogo de hoje, né? Talvez ele participe aí no jogo de hoje. E aí fazendo algumas jogadas aí de linha de fundo. Pela direita, dá para se analisar aí, sabe? Dá para se notar, quem for mais observador, né? Talvez se ele jogar pela direita, eu não sei se o Alan vai rodar. Se o Alan rodar, eu acho que já é loucura do Abel. Pra quem notou aí também, caindo pelo lado do GFT, já no time titular, né? Aparentemente. Agora o Marlon Freitas já apareceu de colete, já mudou já quebrou o que eu falei aqui. Mas de modo geral, dá pra se analisar que, obviamente, ele vai ser titular, né?
E é muito bom, inclusive, pro próprio Jefté, um jogador como ele ou o Alan que vá pra cima dele num treino. Inclusive é por isso que eu falo do treino coletivo, de ser muito tão importante os treinadores de hoje em dia utilizarem do treino coletivo, porque ajuda tanto o titular quanto o reserva em ritmo de jogo, em conhecimento dos jogadores, né, dos seus companheiros ali quando forem jogar, né, na partida oficial de fato. E não sei se eita, até tirei o microfone aqui. Não sei se vocês viram aí o Vampeta, normalmente o Vampeta fala isso, né? Falou várias vezes. Mas sobre os treinos da seleção brasileira, que é basicamente na época dele, né, em 2002 ali, em volta meada de 2002, que era o quê? Ele, quando ia treinar, o Felipão fazia o coletivo, ele ia treinar contra Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, ele ia treinar contra esse tipo de jogador. E facilitava muito ele quando ele fosse entrar em campo, no jogo oficial, porque ele já estava acostumado com alto nível. Além de conhecer os caras, né? Jogar junto com os caras e conhecer os caras. Então facilitava nesse quesito. Eu acho que pro Palmeiras faria muito sentido nisso também. Não é só dar treino coletivo, não, obviamente não. Mas também utilizar isso como um método também para facilitar. Aqui é a preparação do time para a partida contra o Capivariano. Vamos estar dando uma olhada aqui também. Vamos ver o que o Palmeiras, o que o Abel prepara o Palmeiras para essa partida, né? O Arias de novo com o Paulinho aí. O Paulinho, inclusive, aparecendo bastante. Inclusive, na TV Palmeiras. Não sei se o Palmeiras está querendo fazer como se fosse um suspense ali. Algo para já tentar trazer a torcida pro lado dele. Assim, para pensar e já colocar na cabeça do torcedor que o Paulinho é jogador do Palmeiras. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? 1 ano e meio parado. O cara jogou na Copa do Mundo e tal, não sei o quê, mas você acaba esquecendo. Ainda mais com a quantidade de jogos que tem. Então eu acho que é muito importante. Eu acho que a TV Palmeiras está fazendo mais ou menos isso, pensado ali, a questão do marketing e tal, jogando as imagens do Paulinho ali e tal, para ir criando uma expectativa pros torcedores e tal, e quando ele entrar, já imaginar que ele vai entrar pra jogar bem. Que é o que todo mundo quer e todo mundo imagina, né? Mais uma preparação finalizada aqui. Vamos ver o que eles vão fazer aqui nesse vídeo aqui da TV Palmeiras. Cobrança de pênalti? Não. Não, falta. Vitor Roque batendo como se fosse um tiro de meta. Ó, o Arias, de novo, mostrando. Como eu falei, eu acho que ele vai sim ir pro jogo, não titular, mas provavelmente saindo do banco, né? Jogando no banco. Se precisar, vai colocar. Talvez se não precisar, só estreia, faltando 5, 10 minutos, só pra dar um pequeno ritmo de jogo, né? Até porque as quartas de final já vai acontecer agora. No meio de semana já vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Contra o Palmeiras e Fluminense. E no outro final de semana já é semifinal. E aí é semifinal, junto com as duas partidas da final, o Palmeiras passando, já joga direto. Então eu acho que é bom já dar esse ritmo pra ele mesmo, porque ele vai jogar, principalmente as finais do campeonato, porque é os jogos decisivos, né? As primeiras decisões do ano. Com certeza é muito difícil, né? Muito pouco tempo de preparação. Aí o que eu falando. A gente foi pegando o ritmo e se entrosando mais nos jogos já, né? Então muito difícil, mas eu acho que a gente vem colhendo bem essas informações do Abel. A cada jogo a gente vem melhorando, né? Claro, está longe do nosso ideal, mas a gente vai a cada jogo aí tentando melhorar. Estamos bem no Brasileiro também. Agora começou o mata-mata aí do Paulista, né? Agora é toda a atenção redobrada aí pro Capivariano.
O Kelvin é um dos jogadores que acaba sendo prejudicado pelo desequilíbrio defensivo do time. Eu espero que ele consiga, assim, o Palmeiras consiga se acertar para o Kelvin começar a aparecer da maneira que ele mais tem capacidade, que é ofensivamente, em cruzamentos, em chegadas ao ataque. Ele sabe driblar, ele tenta driblar, não é um lateral que fica preso tentando tocar para o lado. Então, um lateral bem ofensivo que precisa, assim, também, claro, melhorar defensivamente. Não é só culpa do desequilíbrio do Palmeiras. Defensivamente, ele joga muito afastado. Mas é um jogador que, sinceramente, para mim, ele é muito qualificado. Para mim, ele é muito qualificado, sim, um lateral direito diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Vamos para outro react agora? Só que agora é sobre o jogador chamado Lionel. Vocês, quem reparou aí, já viu que está no meu assistir mais tarde ali do lado. Alione. Vamos ver uns lances aqui do Alione. Esse é o quadro dos jogadores que passaram pelo Palmeiras e a gente acaba às vezes esquecendo ou lembrando de maneira negativa, mas o Alione, pelo menos para mim, eu tenho uma lembrança positiva, né? Eu não um jogador que me desagrada. Ofensivamente não. Ele era um meia, na verdade, muito qualificado. Esses são lances da estreia dele, se eu não me engano, foi contra quem esse jogo? Eu não lembro. A vitória contra o Avaí, 2014. Você vê que ele era um jogador, ele já se aposentou, né? Era um jogador que tentava jogadas individuais. É um meia, de fato, argentino, a moda antiga, né? É um jogador que grudava a bola no pé. Não por acaso o nome dele é Lionel, né? Lionel Alione. Mas, exageros à parte, ele para mim, era um meia que poderia, assim, de fato, de todos que o Palmeiras tentou na época, Felipe Menezes, Bruno César, Daniel Carvalho, todos que poderiam ou ajudar ou suceder o Valdívia, ele era o cara que, de fato, poderia suceder o Valdívia. De todos os que passaram, eu tinha essa visão. Só que, infelizmente, em 2014 ele jogou, né, no Palmeiras, começou jogando, teve um certo destaque, jogava junto com o Valdívia, quando o Valdívia jogava, mas em 2014 até que ele conseguiu jogar bem, senão o Palmeiras tinha caído. Em 2015 ele perdeu um pouco do destaque, mas participou... Eu tô com a palavra ofensivo na cabeça. Ele participou muito bem da reta final da Copa do Brasil lá, nas quartas de final contra o Internacional, que ele faz uma cagada lá, que ele perde uma bola, que o Internacional empata o jogo. Logo depois ele consegue fazer um cruzamento pro André Giroto, para quem lembra aquelas quartas de final. Na semifinal bate o pênalti decisivo contra o Fluminense. Então, assim, é um jogador que teve boas participações. E em 2014, em 2015, em 2016 acabou que ameaçou até uma titularidade, mas aí não desandou, né? Não ficou no Palmeiras. Depois com a chegada do Cuca, o Cuca não deu tanta oportunidade. Ainda assim, eu acho que ele foi campeão brasileiro, se eu não estiver enganado, em 2016. Mas eu acho que, se eu não me engano, não sei se eu acho que foi na virada. Na virada de 2016 para 2017, ele foi emprestado para o Bahia, se eu não me engano. E aí depois foi negociado, acho que jogou até no Rosário Central posteriormente e tal, e não vingou de fato, não só no Palmeiras, como também no... E eu fiquei passando as imagens aqui, e eu esqueci de trocar a cena. Aí ficou bonito pra vocês, né? Eu tô falando totalmente aqui do Alione, vendo as jogadas e não mostrei pra vocês. Aí não faz sentido. Eu mostrando aqui pra vocês, falando, jogada boa, tal, puxando um jogador como um meia que carrega a bola e não mostrando as imagens. Aí não adianta nada. Vou repetir as imagens aqui e mostrar pra vocês pela primeira vez. Então, assim, ele acabou que nesse tempo entre Palmeiras, Bahia, Rosário Central, que eu acho que foi a ordem cronológica da carreira dele, ele foi perdendo um brilho, foi perdendo destaque. Se eu não me engano, teve algo sobre depressão. Eu lembro de algo noticiado nessa época sobre isso, mais ou menos, e eu sei que ele encerrou a carreira. E ele é novo. Se eu não estiver enganado, hoje ele deve estar na casa dos 34, 35 anos, porque ele chegou no Palmeiras com 20 em 2014, então ele era 20 ou 18, não me recordo, mas é nessa faixa de idade. E acabou que ele não prosseguiu a carreira. Para mim tinha muita qualidade, como eu falei aqui, e eu acho que hoje mesmo o Palmeiras não tem um meio dessa característica, não nem falar dessa qualidade, mas dessa característica. Felipe Anderson carrega bem a bola e tal, mas não é como
um carregador de bola igual um meia. O Alione lembrava um pouco do Valdívia carregando a bola, indo pra cima, escondendo a bola, né? O Paulinho é um jogador que esconde bem a bola, aparentemente, quando jogou no Palmeiras, já no Palmeiras, apresentou essa característica de camisa 10. Eu acho que, você vê, nessa época o Palmeiras tinha Cleiton Xavier, tinha Alione, em 2016 já não tinha o Valdívia, mas em 2015 ainda tinha o Valdívia. Vários meias, né? Hoje em dia, para você achar um meia é um parto. E quando você acha um mais ou menos, você já brilha os olhos, porque é difícil encontrar, é difícil. E antigamente eu estava vendo, inclusive, alguns jogos nos anos 2000, né? Que os times brasileiros jogavam com 2 meias, né? Normalmente. O Palmeiras jogava com o Valdívia e Diego Souza, aí depois jogou com o Diego Souza e Cleiton Xavier, aí depois, mais pra frente, jogou com o Valdívia e Daniel Carvalho. Sempre Valdívia e Lincoln, 2010, 11, sempre tentava ter 2 meias no time, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, sempre tentava. E um dos atacantes sempre sendo rápido, fazendo jogadas pelas pontas. Os laterais normalmente eram mais ofensivos. Você vê como o futebol mudou de 10 anos pra cá, 10, 15 anos pra cá, de uma maneira impressionante, né? Hoje em dia as pessoas não fazem questão mais de ter o meia, mas sim jogadores rápidos que joguem pelas pontas. O futebol tá de fato decaindo, tanto de brilho, de você assistir, ter aquela vontade de assistir, quanto de qualidade mesmo, assim, de ter bons jogadores, independente da posição. Tá ficando difícil. Mas o amor pelo clube continua, porque é quase que incondicional, né? Você não... Talvez só não seja incondicional para quem não seja criado desde sempre com isso, ou tenha muitas dificuldades na vida e acabe entendendo que o futebol, de fato, é o menor dos problemas. Caso contrário, se você está de bem com a vida, o amor pelo clube é incondicional. Sinceramente, é muito difícil você parar de assistir futebol porque o futebol tá ruim. Muito difícil. Eu já tentei e eu sei que o futebol, pior que seja, você acaba... No pior momento que tem um Palmeiras e Corinthians. Aí você fala, puta que pariu, não dá pra perder pro Corinthians. Tem que assistir, tem que torcer. Aí o time vai e ganha ainda. Aí você esquece todo o futebol ruim. Mas é assim mesmo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe com os palmeirenses, se inscreva no canal e até semana que vem. Abraço.